Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, nesses próximos minutos, uma palavra do Senhor. E se você está aí na sua casa, me ouvindo nesse momento, nos acompanhando, pegue a sua Bíblia ou abra no seu celular. É importante que você leia a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem a palavra do Senhor. Muita gente está em casa esses dias, muitos jovens, os estudantes estão em casa. Então eu queria recomendar para você a leitura desse livro, Ativando o Espírito da Fé. Eu quero falar sobre fé hoje. Pastor, mas hoje não era para falar sobre graça? Então, Abraão é esposo de Sara, né? Abraão é o pai da fé e Sara representa a graça. H representa a lei. Então, diga comigo: a fé e a graça andam de mãos juntas. Ok? Elas andam de mãos juntas. Onde tem graça, tem que ter fé. Tudo na nova aliança é através da graça, por intermédio da fé. Tudo é graça, mas tudo só é acessado através da fé. E esse livro aqui, nós temos uma série de mensagens sobre ativar o espírito da fé. Eu quero começar a falar com você. Se você disser: pastor, mas eu não tenho como sair para comprar o livro e tal, você pode baixar nas principais plataformas digitais, Google Play, a Apple Store, a Amazon, todas essas principais plataformas digitais. Você pode baixar lá, e você pode ler no seu tablet, ler no seu celular e se alimentar espiritualmente, se fortalecer em Deus. Amém? Então hoje eu falo sobre ativando o espírito da fé. 2 Coríntios capítulo 4 verso 13. Segundo livro de Coríntios capítulo 4 verso 13. Todos conhecem esse texto que diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito. Como é que está escrito, irmãos? Criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também é que falamos. Eu sei que muita gente fica intrigada quando a gente fala de fé, mas essa é a mensagem que mais move no meu coração. Eu sou apaixonado de falar sobre fé e hoje eu quero injetar fé no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esse momento. Queremos abençoar a vida de cada pessoa em sua casa, onde nos acompanha nessa hora, em qualquer lugar, ó Deus, da nossa cidade, do nosso estado ou em outras partes do Brasil e do mundo. Senhor, seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Ó Pai, que a tua palavra, como uma espada bigúnia, possa penetrar entre alma e espírito, esse lugar que a psicologia não entra, esse lugar, ó Deus, que homem algum penetra, mas que a tua palavra penetra, divide medulas e ossos, ó Pai. É um lugar tão profundo que só o Senhor é capaz de penetrar, e ela possa separar aquilo que é do céu e aquilo que é da terra, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus, aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, aquilo que é terreno e aquilo que é celestial, ó Pai. Que haja esse discernimento dentro de nós e que fé seja ativada no nosso espírito para vencer esse momento de pânico e de pavor. Traz paz aos corações, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Alguém diga amém. Essa é a palavra liberada pelo apóstolo Paulo. Ele diz que todos os crentes têm a capacidade de não serem influenciados pelas mentiras do diabo. Por quê, irmãos? Porque o diabo sempre trabalha com a incredulidade, mas Deus trabalha com a fé. Nós não podemos vencer, nós não podemos conquistar, nós não podemos avançar se nós não tivermos uma realidade espiritual em Deus. A Bíblia diz: o meu justo pela sua fé viverá. Se ele não tem fé, ele não vive. Ele tem uma existência, mas ele não tem uma vida. E Paulo é categórico aqui ao dizer o seguinte: todos nós, você aí na sua casa, você que está aqui, você líder, você obreiro, você pastor, você discipulador, você líder, você que é um novo crente, ele diz: todos nós temos o espírito da fé. Ouça o que eu vou te falar: a fé é a coisa mais importante na vida cristã. Mas qual é o problema? O problema é que as pessoas dão mais ouvidos aos jornais, dão mais ouvidos ao que os repórteres dizem, ao que os especialistas dizem, do que aquilo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nenhum homem consegue agradar a Deus se não for
pela fé. Então, quando você crê em Deus, sabe, quando você crê naquilo que Deus fala na sua palavra, o Espírito começa a agir a seu favor, porque na nova aliança, tudo nos é dado pela graça, mas tudo é alcançado através da fé. A graça é uma mesa farta, a fé é a mão que se apropria. A graça é a abundância de Deus, a fé é a sua ousadia para se apropriar. Agora eu pergunto, você quer se mover pelo Espírito da fé? Se você quer se mover pelo Espírito da fé, aperta o seu cinto, porque o que eu vou falar para você agora, sabe, vai criar uma estrutura firme, sólida em você, e você vai se tornar aquilo que diz o Salmo de Davi: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Como é que é o monte de Sião? Ele não pode ser abalado, ele não pode ser abalado. Vai vir uma notícia ruim daqui, outra notícia ruim de lá, e você vai estar firme como o monte Sião. Amém, queridos? Então, o Espírito da fé, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, é que o Espírito da fé é ativado pela palavra. Essa é a primeira coisa que todos precisam saber. Ele diz: criei, por isso falei. Eu creio e eu falo, eu creio e eu falo, eu creio e eu falo, eu creio e eu declaro. Quando você levanta a sua voz, há louvor. Quando você levanta a sua voz, a vitória se estabelece. Quando você levanta a sua voz, há conquista na sua voz, a bênção na sua voz, a cura na sua voz, a paz na sua voz. Então ele diz: o Espírito da fé é esse, crê, por isso é que falei. Quem crê não fica calado, irmãos. Quem crê não fica com a sua boca calada. Deixa eu dizer algo para você: não deixe o diabo calar a sua boca. Diga sempre para o diabo: diabo, eu não vou ficar quieto, eu vou levantar a minha voz. Deus ordenou que da sua boca vai sair força para paralisar as estratégias do inimigo. Quando você acordar de manhã, levante a sua voz, erga a sua voz, diga para o Senhor: Senhor, graças te dou, porque eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Graças te dou, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu fui liberto do império das trevas, eu fui trasladado para o reino da sua luz. Nele, em Cristo Jesus, eu tenho redenção, nele eu tenho libertação, nele eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus, eu sou nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os dias que haja uma palavra de fé nos seus lábios. Você não pode permanecer calado. Muita gente ouve essas declarações e fala: pastor, eu creio no que o senhor está falando. Deixa eu dizer algo: não basta você crer, é preciso falar, é preciso declarar. O salmista disse: pela manhã, no meio-dia e pela tarde, eu levanto a minha voz. No Salmo 18 ele diz: quando eu levantar a minha voz, ela vai até os céus, ela entra nos ouvidos de Deus, e a terra é sacudida. Ele diz: a terra se levanta. Com o meu Deus eu posso passar por uma tropa, com o meu Deus eu posso pular muralhas, eu posso perseguir os meus inimigos. Tudo isso acontece por quê? Porque eu levanto a minha voz. Se você se calar, o inimigo vai prevalecer. Se você se calar, o medo vai prevalecer. Se você se calar, o pânico vai se instaurar na sua casa, diante do seu cônjuge, diante dos seus filhos. Erga a sua voz e diga: nosso lar está protegido, nossa casa está abençoada, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Alguém diga amém. Então o processo da fé é muito simples. Diga: eu creio e eu falo. Então sua voz é o seu endereço no reino do Espírito. Ele diz: o que você fala me diz para onde você está indo. O endereço que você vai chegar é determinado por aquilo que você fala. Se eu chegar perto de você e você estiver falando de incredulidade, eu já sei qual é o seu endereço, já sei qual é o seu destino. Se eu chegar perto de você e você estiver falando o tempo todo de enfermidade, eu já sei o endereço para o qual você está indo. Então quando eu levanto a minha voz, o mundo espiritual começa a acontecer. Levante a sua voz por salvação, levante a sua voz e diga: cura vem, provisão vem, bênção vem. Levante a sua voz, irmão, faça-se ser ouvido no reino do Espírito. Amém, queridos? A Bíblia diz que Paulo e Silas, de madrugada, estavam presos, acorrentados.
era escuro, estava frio, eles não podiam fazer muitas coisas, eles não podiam se levantar, eles não podiam bater palmas, mas tinha algo que o diabo não conseguiu prender. Os pés estavam presos, as mãos estavam presas, mas a sua boca estava livre, e ele alcançou libertação pela sua boca. Eu imagino Paulo dizendo: ok, Satanás, você fez um bom trabalho, você conseguiu amarrar, sangrar as minhas costas, você conseguiu prender as minhas mãos, você amarrou os meus pés, e parece que nós estamos derrotados, mas você esqueceu de uma coisinha: você não fechou a minha boca. Aleluia. E ele começou a louvar, começou a adorar. Irmãos, diga assim: enquanto eu puder mexer a minha boca, enquanto eu puder levantar a minha voz, eu não vou me calar, eu não vou me calar. Então, se você não pode louvar, sabe, a Deus, se você não pode levantar a sua voz no meio da crise, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, sabe, o que você vai fazer da sua vida? Deus te deu uma voz, Deus te deu uma voz. O que se espera de você, líder, o que se espera de você, discipulador, não é que você possa ser uma voz de incredulidade, é que você seja uma voz de fé, é que você ore por aqueles que estão na célula, é que você injete fé no coração dos irmãos. Quando alguém olha o seu Instagram, quando alguém olha o seu Facebook, quando alguém olha as suas postagens, ele quer ver fé, ele quer ler fé, ele quer, sabe, ser contagiado pela fé. Você não pode apenas sentar, sabe, parado, calar, baixar a cabeça e dizer: oh meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Sim, a Bíblia diz: o espírito da fé crie, por isso é que falei. Aleluia. Você pode parecer que não é muita coisa por fora, você pode até dizer: ah pastor, eu sou apenas uma pessoa comum, ah eu não tenho dinheiro, ah eu não tenho muita formação, ah sabe, eu não sou uma pessoa assim eloquente. Mas tem algo dentro de você, querido. A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Quando você voltar para sua casa hoje, você tem que ser a voz de fé. A voz de incredulidade está sendo propagada aí todos os dias. A própria mídia estava falando do excesso de informações que está fazendo mal às pessoas, de informações negativas, né? Assim, a pessoa assistia o mesmo jornal 5, 6, 7, 10 vezes no mesmo dia. Eles estavam mostrando que em um determinado canal, o primeiro jornal começa 4 horas da manhã, de 4 às 6, depois emenda com das 7, depois emenda com das 8, das 9, depois tem os comentários das manchetes, e depois à tarde, e depois no meio da tarde, e assim sucessivamente. E as pessoas vão ouvindo, elas vão se contaminando. Quando chega no final do dia, seus ombros estão caídos, elas estão cansadas, elas estão, sabe, completamente assim, desanimadas, com aquela enxurrada. Aí imagina alguém chegando em casa e a pessoa já vai dizendo assim: ah, você não sabe, você viu o jornal, você viu o que está acontecendo e tal. O seu coração já está tomado de medo. Se essa mesma pessoa gastasse pelo menos uma parte do tempo, não estou dizendo que ela não possa ver jornal, mas se ela pegasse a palavra de Deus e dissesse: puxa, vou meditar aqui, vou orar uns salmos de Davi, vou orar o Salmo 46, vou orar o Salmo 91, vou orar o Salmo 125, vou orar o Salmo 127. Uau, seria uma nova realidade na sua casa. Amém, queridos, amém. A Bíblia diz que um dia Jesus estava passando, e um homem cego, mendigo, filho de Timeu, chamado Bartimeu, né? Bartimeu, filho de Timeu, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que todo mundo dizia para ele: cale a boca, não fale tão alto, não grite, não incomodes o mestre. Mas o texto bíblico diz que quanto mais diziam para ele calar a boca, mais alto aquele homem gritava. Então hoje muitas pessoas estão entrando no Instagram dizendo: não fica falando que o sangue de Jesus tem poder. Eles estão dizendo o quê? Cale a boca. Não fica dizendo que as pessoas estão protegidas. Ele está dizendo: cale a boca, não confesse fé. Então você não pode ser um daqueles que vai lá e vai curtir, vai repostar e vai dizer: é isso aí, olha, que bom senso que essa pessoa tem. É um bom senso, mas é fruto de uma mente natural. Entendeu o que estou falando? É fruto de uma mente totalmente natural. A Bíblia diz que quando ele começou a gritar, ele disse: eu não posso ficar parado, porque Bartimeu não tinha visão, Bartimeu não tinha amigos, Bartimeu não tinha dinheiro, Bartimeu não tinha nada,
mas ele tinha uma voz. Enquanto você tiver uma voz, a sua situação ainda não está definida. Abra a sua boca e comece a falar. Abre a sua boca e comece a profetizar. Quando você tem fé, a fé vai te trazer de volta a saúde, vai te trazer a visão, vai te trazer o dinheiro, vai te trazer a porta aberta, sabe? Se você tem fé em Deus, então o princípio é esse: creio e por isso falei. Quantos creem, digam amém. Então você não pode se calar, amém? Não deixe o diabo calar a sua voz. Deixa eu dizer algo para você. A palavra de Deus, do jeito que nós a temos hoje aqui, ela é algo falado. A palavra de Deus saiu da boca de Deus, depois foi escrita pelo homem, para que ela pudesse ser falada. A palavra não foi primeiramente escrita, primeiramente ela foi falada. No princípio criou Deus os céus e a terra e disse. Primeiro Deus disse. João pega o livro e escreve. Deus diz primeiro, Deus falou. Ela foi escrita para que ela pudesse ser falada. Então ela saiu da boca de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, ela tem Deus nela, ela tem vida nela, ela tem fé nela. Então ela foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Quem entendeu o que eu falei? A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Quando você toma a palavra de Deus e coloca na sua boca, você está inalando fé, respirando fé, se fortalecendo de fé, porque a palavra de Deus é cheia de fé, amém? A fé de Deus, a fé do tipo de Deus, sabe, ela foi nos dada. Cada um de nós tem uma medida de fé, do tipo da fé que Deus tem, é a mesma fé. A mesma fé que criou o mundo no início, quando Deus falou: haja e ouve, haja e ouve. Isso significa que o som vem antes de ver. Olha como diz Gênesis: disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. Disse Deus, haja todo tipo de relva, de árvores frutíferas, e houve, e assim se fez, e viu Deus. Então ouça, é o mesmo princípio para cada um de nós. Primeiro você fala, depois você vê. O problema de muita gente é que essas pessoas querem ver primeiro, para que depois ela possa falar. Mas o espírito da fé é: você fala, depois você vê. Você fala, depois você vê. Você fala, depois você vê. Quando estão comigo, digam amém. Digam glória a Deus. Então quando Deus deseja mudar a vida de alguém, primeira coisa que Ele faz, Ele vai tocar na boca dessa pessoa. Foi assim com Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Ele disse: eu vou pegar uma brasa, vou pôr na sua boca e vou te enviar. Deus colocou fogo na boca de Isaías. Deus também colocou fogo na sua boca. Aleluia, glória a Deus. Deus disse: eu vou tocar a sua boca. Quando você abrir a sua boca, vão sair palavras de fé, vão sair cânticos de fé. Cântico de fé é porque tem cântico também de incredulidade. Não quero citar nenhum exemplo aqui não, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então Deus disse: eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Quando Jeremias recebeu o chamado, ele disse: Senhor, para profetizar eu sou muito jovem, eu sou um menino. Porque de fato ele não era uma criança, né? Jeremias era filho de sacerdote, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. E Deus o chamou para o ministério profético. E ele disse: não, para profetizar eu sou uma criança. Deus falou: eu vou colocar a palavra na sua boca. O que eu mandar você falar, você vai falar. E onde eu te enviar, você vai. Então a palavra de Deus em sua boca é a mesma na boca de Jeremias. Ele disse: com essa palavra você vai edificar e vai derribar. Você vai construir e você vai destruir. Quando a palavra é colocada por Deus na nossa boca, irmãos, nós vamos ter o mesmo poder. Há coisas que estão de pé e o diabo diz: vai ser sempre assim. E pela palavra da sua boca você diz: vai cair, vai ser desfeito, vai ser arruinado, em nome de Jesus. E há coisas que vão ser edificadas pela palavra da sua boca, amém? Quando estão comigo, digam amém. Dizer amém é importante, sabia?
para receber a palavra, para que a palavra entre. Você não pode ouvir a palavra passivamente, olhando, dizendo, será que é isso ou é o coronavírus? Não, você é da fé, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, oh glória ao Senhor Jesus. Então Deus diz, minha palavra na sua boca é tão poderosa, tanto quanto a minha palavra na minha boca. Você crê isso? Eu falei, é uma coisa muito forte. A palavra de Deus na sua boca é tão poderosa quanto a palavra de Deus na boca de Deus. Então qualquer momento que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele sempre vai tocar na sua boca. Quando Deus quer transformar uma nação, Ele toca na boca de alguém. Então a palavra de Deus na sua boca vai mudar o seu corpo, vai mudar os seus pensamentos, vai mudar a sua família, vai mudar a sua saúde, vai mudar o ambiente na sua casa, aleluia. A palavra de Deus está perto de ti, está na tua boca, no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar com os seus lábios, você será salvo. Olha o que ele diz, a palavra de Deus está perto de ti, na tua boca e no teu coração, tão perto na sua boca e no seu coração, que ela já está no seu coração, agora ela tem que sair da sua boca. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Ele disse, não pastor, eu não sou de falar não, mas aqui dentro eu creio. Isso não funciona, só funciona quando fala. Só funciona como fala, para qualquer área da sua vida. A porta do sobrenatural, ela abre dos dois lados. Eu creio de um lado e eu falo do outro. Então como é que nós vamos abrir a porta do sobrenatural? Eu creio e eu falo. Pastor, como é que o senhor sabe se uma pessoa tem fé ou não? É só você conversar com ela. Se quando ela abrir a boca sair palavras de fé, ela crê. Entendeu? Porque a sua palavra vai revelar o seu nível de fé. Agora, coloca isso no seu coração. Não adianta ser crente. Tem que ser um crente falante. Eu gosto da palavra, né, no livro de Atos diz que quando o povo sofreu a perseguição, eles saíram e propalavam a palavra. No grego é tagarelavam. Eles falavam, crente é falante, qualquer lugar. Crente cheio do Espírito é crente que fala. Diga comigo, crente cheio do Espírito é crente que fala. Falante, é falante, entendeu? Crente cheio do Espírito não é crente calado. Então, no livro de Atos eles estavam cheios do Espírito, sim ou não? A Bíblia diz, onde eles iam, eles propalavam, no original, eles tagarelavam a palavra de Deus. Agora, pega tudo isso que eu falei e joga para dentro de você Marcos capítulo 11, 22 e 23. Marcos capítulo 11, 22 e 23. Olha que coisa tremenda, hein, irmãos? Pega esse texto na sua Bíblia, porque você vai precisar dele nesses dias, viu? Deus vai usar a sua vida, vai usar a sua boca para abençoar muita gente. Marcos 11, 22 e 23 diz assim: ao que Jesus disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, quem disser? Se alguém disser, ele disse se o pastor disser, se o profeta disser, não, ele disse se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu fico tão feliz porque ele não disse assim, olha, tem um monte diante de você, pega um trator e começa a escavar a montanha. Você fala assim, eu não tenho trator, e essa montanha é tão grande. Aí Deus te deu a parte mais fácil. Ele falou, se alguém disser, é só parar diante do monte e dizer, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Puxa, mas ele está diante de mim. Monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Ah, pastor, mas eu moro num bairro e no meu bairro já apareceu o primeiro caso. Chegou ali, chegou aqui, mas aqui não vai chegar, em nome de Jesus. Mas você não pode ficar falando assim, ai meu Deus, eu vou ser o próximo da lista, ai vai chegar num condomínio, ai está aqui, não, libere fé, libere palavra de fé, libere palavras de ousadia. O diabo fica o tempo todo falando para você, olha o tamanho do monte, o que vai adiantar você falar para o monte, porque o diabo quer intimidar você,
Ele quer fazer você ficar silencioso. Mas o Senhor disse: fale, fale, fale ao monte. Quando você crê, você abre a porta do sobrenatural. Quantos querem abrir a porta do sobrenatural? Aleluia. Você vai abrir a porta do sobrenatural, sabe, com a sua palavra. Você diz assim, às vezes o problema vem para te afrontar. Olha, irmãos, tem muitos problemas acontecendo com as pessoas. Um deles é o medo do coronavírus. Você fala assim: pastor, mas é uma realidade, né? Faz sentido, mas e a pessoa que tem uma empresa e não está podendo abrir a empresa? E o autônomo que não está podendo trabalhar? E a pessoa que não tem um salário fixo, ela depende da sua produtividade, está impedida de exercer a sua profissão? E a mãe que está trabalhando, mas o filho está de férias e teve que ficar em casa e ela teve que se virar, não é, nesse recesso? E muitas pessoas passando por problemas, entende? A gente não pode ficar passivo. Nós temos que orar a Deus para que esse tempo passe rápido. Nós temos que abrir a nossa boca e dizer: não, nosso estado não vai viver assim, nossa cidade não vai ficar assim, esse vírus será paralisado em nome do Senhor Jesus. Teria muito mais poder se todos os líderes estivessem conclamando as suas igrejas, as suas comunidades, para orar e profetizar e liberar fé. Aconteceriam coisas muito mais rápidas do que se ficar na internet criticando quem está orando, quem está clamando, quem está reunindo, quem está louvando, entende? Que, assim, você tem que escolher um lado, não tem neutralidade. Eu estou do lado da igreja, do lado da palavra, do lado da fé, do lado da palavra de Deus, ok? Eu não estou do lado do coronavírus. Ah, pastor, mas o senhor não tem medo? Veja só, irmãos, a gente canta que a nossa vida está na mão de Deus, a gente declara isso, mas na hora que nós somos encurralados por uma situação, às vezes a gente, né, fica intimidado, sabe? Enquanto você tiver voz, você tem que declarar a verdade da palavra de Deus, amém, queridos? Nós cremos e nós falamos. Diga assim: nós cremos e nós falamos. Nós cremos e nós falamos. Então nós temos o mesmo espírito da fé. Quando Paulo fala isso, ele está se referindo ao Salmo 116. Ele está se referindo ao Salmo que Davi diz: na minha angústia eu creio e eu falo. Você é o crente, Deus é aquele que providencia e supre. Pastor, mas eu vou falar e se não acontecer? Olha só, a pressão não é sobre você, a pressão é sobre Deus. Você faz o que Ele mandou, fale. Você não tem que fazer nada, quem vai fazer é Ele. Você não precisa tentar descobrir como vai acontecer. Isso não é seu departamento, é o departamento dele. A você compete falar, amém, queridos? E esse Deus que nós cremos e professamos tem uma reputação maravilhosa. O salmista Davi diz assim, que ele é o Criador e o sustentador do universo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. A palavra dele não volta vazia. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então as pessoas vão lhe perguntar: mas como assim? Você está falando, você é louco, você não está ouvindo o jornal, você não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Você vai dizer: olha, tudo bem, mas eu sou crente, aleluia. Eu sou crente, eu sirvo ao Senhor. Eu tenho uma palavra de fé nos meus lábios. Ah, como que você acha que vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer, isso não compete a mim compete orar, guardar a minha casa, guardar os meus, abençoar as pessoas. Você vai encontrar muita gente em pânico, entende? Em pânico. Hoje, ele está fazendo assim uma live, ministrei uma palavra de fé, à tarde, muito rápida, assim, sei lá, eu acho que não chegou a 2, 3 minutos. Quando eu olhei, 202 pessoas já estavam online, acompanhando. Veja que há uma sede, entende? Eu imagino que as pessoas todas estão ouvindo muitas palavras de incredulidade. Então não preciso falar para ela do coronavírus. O que ela precisa saber, ela já sabe. Ela precisa agora saber da palavra de Deus, das promessas do Senhor, da palavra de fé. Amém? Diga assim: o espírito da fé é para qualquer pessoa que crê. Ouça, irmãos, a fé, ela faz o que o dinheiro não faz. A fé faz o que a formação acadêmica não faz. A fé faz o que sua inteligência não faz. A fé faz o que a sua habilidade não pode fazer. Não é você com as suas forças que vai fazer as coisas acontecerem. É você com a sua fé. E quem vai executar é o Senhor.
Olha, Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. Por quê? Porque lá estão citados os heróis da fé, homens que fizeram coisas assim grandiosas, ou que tiveram uma fé grandiosa. E quando você lê Hebreus 11, a galeria da fé, tudo aconteceu pela fé. Hebreus 11, a expressão pela fé é falada no capítulo todo 20 vezes. Pela fé, 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 pela fé. Como aconteceu isso? Pela fé. Como ele conseguiu? Pela fé. Como o outro foi gerado? Pela fé. Como o outro se livrou do fogo? Pela fé. Como o outro foi abençoado? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. 20 vezes, pela fé. Pela fé. Pastor, como que vai acontecer na minha vida? Da mesma forma, pela fé, pela fé. Pastor, como que minha casa vai ser guardada? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé, irmãos. Às vezes você está orando por uma cura e perguntando, como que vai acontecer essa cura? Pela fé, pela fé. Ah, Senhor, eu preciso de provisão, como essa provisão virá? Pela fé. É a mesma coisa, pela fé, tudo que você precisa. Ah, eu estou diante de um grande desafio, como que eu vou vencer esse desafio? Pela fé. Então se você lê Hebreus 11, muita gente em Hebreus 11, você vai ler a vida de alguns personagens e vai dizer assim, cara, como que esse camarada chegou aqui? Puxa vida, isso é bacana, né? Se ele chegou, você também pode chegar. Porque a gente não encontra na galeria da fé pessoas perfeitas, a gente encontra só pessoas que creram. Se eu for citar para você aqui, por exemplo, Noé, né? Um dia se alegrou demais, se embriagou. Puxa, o cara foi parar na galeria da fé. Davi teve uns dias ruins, parece que um dia ele ficou em casa, viu uma mulher, caiu no adultério, aquela coisa toda. Se você estivesse escrevendo na galeria da fé, talvez você dissesse, não, isso não vou botar não é? Abraão negociou a esposa no Egito, não é? Então assim, não era um camarada perfeito. Sansão, nem se fala, né? Raabe, a prostituta, não tinha um currículo muito bom, não é? Mas você vai encontrar esse povo todo aqui em Hebreus 11, na galeria da fé. E eu pergunto para o Espírito, Senhor, por que, Senhor? Esse povo, porque colocava gente com um currículo melhor, né? Não sei se vai encontrar, mas assim, esses caras tiveram um erro assim muito crasso, e eles entram na galeria da fé. E aí, o Senhor disse, por quê? Por que eu coloquei essas pessoas na galeria da fé? Porque Ele quer nos mostrar que a colocação delas lá não está baseada na perfeição delas, está baseada única e exclusivamente na sua fé. Na sua fé. Você não tem que ser uma pessoa perfeita, mas você tem que crer. Sabe, um especialista em diamantes falou que todos diamantes têm uma falha quando colocado no filtro da luz. Ele disse, não há diamante perfeito, mais polido, mais trabalhado. Quando você coloca na luz, ele vai encontrar uma falha. Mas ele diz, mas há diamantes que as pessoas dizem, é perfeito. Ele diz, a única maneira de se ter um diamante perfeito, é um diamante produzido em laboratório, chamado de zircônia cúbica. Esse diamante é desenvolvido em laboratório, você não encontra falhas nele, só que ele não tem valor, é um diamante falso. O que eu quero dizer é isso, que muitas vezes a nossa fé é diminuída, porque o diabo vai naqueles pontos de falhas nossas, fala, você abrindo a boca, profetizando, você com isso, com aquilo e tal, e isso intimida a gente. Você tem que olhar para o diabo e falar, pelo menos eu não sou uma zircônia, eu sou um diamante verdadeiro. Quando coloca na luz, ainda vai conseguir ver falhas, mas eu sou genuíno, eu nasci de novo, eu tenho o Espírito de Deus, aleluia, eu sou legítimo. Então como que as coisas vão acontecer na nossa vida? Diga, pela fé, pela fé, pela fé. Diga, abra sua boca e diga, pela fé. Deus te deu uma medida de fé, a medida de fé do tipo de Deus. Qualquer pessoa que crê pode ter essa medida de fé, aleluia. Olha o que diz Marcos 11, 23. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, diga, qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que falar, qualquer que disser, a fé funciona da mesma forma,
para todas as promessas, em todas as épocas. Deus não tem filhos favoritos, Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que disser, qualquer pessoa que disser, seu trabalho é falar. Nesse tempo, irmãos, nós temos carência de pessoas que levantem a sua boca e falem. Todos vocês têm um smartphone, ou pelo menos têm um computador em casa, têm uma conta numa rede social. Experimenta. Começa o dia de manhã, abre a Bíblia e posta um texto. Diga: olha, gente, queria ler para você aqui um texto da palavra de Deus. E aí você lê lá, Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Querido, se você precisa sair de casa e trabalhar, vai debaixo dessa fé. Você está guardado, protegido pelo Senhor. Você vai fazer bem a muita gente, aleluia. Seu filho está com medo, seu pai, seu avô está com medo. Você fala para ele, saciá-lo-ei com longevidade. Sabe o que é longevidade? Vida longa. Está dizendo que você não vai rápido não. Saciá-lo-ei, você tem que ficar saciado, dizer: meu Deus, já vivi muito, já não estou tendo graça aqui, agora quero ver como é que é aí, entendeu? Mas enquanto você ainda tem algo para fazer aqui, você fala: eu não vou morrer, eu vou viver, o Espírito da vida está em mim, aleluia, glória a Deus. Você sabe, todo lugar que eu vou pela primeira vez, outras capitais, outras cidades, primeira coisa que as pessoas me perguntam: e lá no Rio, como é que está a violência e tal? As pessoas têm um medo, têm um pavor. Tem gente que tem um sonho de conhecer o Rio, mas não vem porque tem medo. Eles falam: como é que é lá? Eu falo: olha, é do mesmo jeito que é aqui. O mesmo anjo que te guarda aqui, guarda você lá. Mas os nossos anjos têm colete à prova de bala, é só isso. Mas eles estão aí por toda parte, nos guardando, nos protegendo, né? Falo isso de brincadeira assim, mas é verdade, nós somos guardados pelo Senhor. Então todos os dias eu preciso sair de casa, então eu saio, eu vou, se eu tenho que passar na linha amarela, na linha vermelha, na Avenida Brasil, eu passo, mas eu não saio de casa e digo: vou passar lá para ver se, não faço isso é tentar ao Senhor, mas se eu preciso sair, eu vou sair, entendeu o que eu estou falando? Então, mas quando você está com medo, quando você está apavorado, quando você está em pânico, as coisas mais simples tomam um peso muito grande e te paralisa. O medo paralisa você, a fé te faz avançar. Quantos vão avançar em Deus em nome de Jesus? Então diga assim: o espírito da fé crie, por isso falei. É falando, não se cale, não deixe o diabo calar a sua voz. Como é que ele se manifesta? Qualquer que disser, eu posso falar, qualquer pode falar, eu posso falar, você pode falar, sua esposa pode falar, seu filho pode falar, todos podem falar. Vamos falar ao monte, amém, queridos? Mas agora eu tenho uma coisa muito especial para falar para você, mais contagioso do que o coronavírus. Quem quer saber, diga amém. O espírito da fé é contagioso, aleluia. O espírito da fé é contagioso. Incredulidade contamina, espírito da fé contagia também a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: nós temos o mesmo espírito da fé. Porque ele disse nós temos. Paulo pegou esse espírito dos antigos, das referências de fé, trouxe para a vida dele, e agora ele diz: nós temos, nos incluindo também. Todos estão com medo do coronavírus. O que está abalando o mundo não é o vírus, é o medo. Olha o que está acontecendo com as bolsas de valores, olha o que está acontecendo com a economia das nações, olha o que está acontecendo com as famílias, o isolamento. Tudo isso é medo. Medo é contrário à fé. Tem lugar que o vírus nem chegou, mas as pessoas estão com medo. Lá onde nós temos um sítio, que é o interior aqui do Rio, não tem nenhum caso, não tem ninguém suspeito, mas estão com medo. Liguei lá, o caseiro ligou para mim e falou: olha, está um deserto aqui. Falei: mas tem alguém suspeito? Não, mas o prefeito falou que se aparecer vai decretar estado de emergência. Está igual o Odorico Paraguaçu tentando inaugurar o cemitério, mas não morre ninguém, entendeu? Aí lembra da história, né? O cara se pula de uma ponte querendo se suicidar, e os pescadores vão lá, resgatam ele fica chateado. Você tinha que respeitar o direito da pessoa. Ela queria morrer, que ele queria inaugurar o cemitério, né?
Então tem prefeito aí assim, querendo inaugurar o estado de emergência, porque obviamente ele vai receber recursos, né? Então ele está procurando, tem alguém, puxa, não tem ninguém ainda, mas se aparecer a gente decreta, entendeu? Assim, não é preventivamente, é o medo está paralisando as pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa, se você estiver cercada por pessoas com medo, o medo vai contagiar você. Mas se você é uma pessoa de fé, e você começar a liberar fé, você vai contagiar. O espírito da fé é contagioso. Nós vamos contagiar a nossa igreja com o espírito da fé. Nós vamos contagiar as nossas células com o espírito da fé. Da fé, creio, por isso falei. Você falar de fé, as pessoas vão estremecer, porque elas não estão nem mais acostumadas, sabe? O espírito da fé é um fogo que se alastra velozmente. Josué e Caleb pegaram esse espírito de Moisés. Eliseu pegou esse espírito de Elias, Timóteo pegou de Paulo, os homens de Davi pegaram de Davi. O espírito da fé é contagioso. Então se você está se sentindo fraco, está com medo, você tem que andar com pessoas de fé. Por favor, não fique conversando incredulidade, não fique trocando mensagens de incredulidade, não fique falando palavras de incredulidade. Fale fé, libere fé, libere fé, libere fé. Se você ficar conversando com gente incrédula, você vai se alimentar de incredulidade. Foi esse o motivo que quando o anjo chegou para Maria, ele disse assim: salve, agraciado, o Senhor é contigo, porque o ente santo que há de nascer, né, de você, né, é o Salvador, é o Emanuel, Jesus, Salvador do mundo. O anjo termina de falar para ela, diz o quê? Sai agora e vai para a casa de quem? Da tua parenta Isabel. Por quê? Porque Isabel também estava gerando um milagre, porque ela era estéril, né? E ela agora ia ter um filho. Então uma pessoa que está vivendo um milagre se junta com outra pessoa que está vivendo um milagre, é igual brasa com brasa, o fogo aumenta e se alastra rapidamente. Entende? Então você vai se reunir com a sua célula, não para comentar de vírus, você vai se reunir com a sua célula para liberar fé. Você vai se reunir para a sua célula, não para sair todo mundo com medo. Ai, irmão, não, você vai se reunir com a sua célula para todo mundo sair de lá fortalecido, crendo, entendeu? Ir para casa, deitado, dormir em paz, entendeu? Sem esse pavor, sem esse medo. Qual o problema de muita gente, irmãos? O problema de muita gente é que quando ela está fraca, ao invés de ela se juntar a quem está forte, ela vai se juntar a quem está mais fraco ainda. Entendeu? Se junte com pessoas de fé. Se una às pessoas de fé. E eu quero dizer para você que nos ouve em qualquer lugar, né, da nossa cidade, em qualquer bairro da nossa cidade, aqui tem um povo que crê. Nós somos uma igreja de fé. Ah, isso, vocês não são insensatos? Não, não somos, nós estamos tomando toda a precaução. Hoje todo mundo que entrou ali, pegou o álcool gel, passou nas mãos e tal. Não tem ninguém aqui com sintoma, então quem está aqui está saudável, está bem, não é? Está com a sua vida regular, e a gente está respeitando as restrições. Mas você não vai ouvir desse púlpito aqui palavras de incredulidade, palavras mandando você ficar com medo e se acovardar. Não, nós vamos ativar a sua fé, nós vamos despertar você, nós vamos instar com você para você crer, nós vamos lhe mostrar a palavra de Deus, nós vamos confessar a palavra de Deus, nós vamos declarar o que a palavra de Deus diz, e nós vamos ver esse quadro sendo mudado. Todavia, veja, hoje é quarta-feira, se quinta, sexta, sábado, houver um agravamento dessa situação na nossa cidade, o governo tomar medidas mais rígidas e criar restrições e nos impedir de fazer o culto, ainda assim a nossa estrutura de células está pronta para que a igreja continue existindo. Ouça o que eu vou falar para os irmãos. Nós temos que voltar a estudar Apocalipse para você entender que por trás desse pavor há uma estratégia do diabo. O objetivo do diabo não é parar as aulas. O objetivo do diabo é parar a igreja. Ouça o que eu estou te falando. A igreja do Senhor é forte em todo lugar. Se ele parar a igreja, ele tem campo. Ele tem espaço para agir. O alvo do diabo não é matar o idoso. O alvo do diabo não é matar uma criança. O alvo do diabo é paralisar a obra de Deus. Irmão, não tenha mente natural. Faça a leitura espiritual do que está acontecendo. Eu fui criado com o Evangelho. Quando eu era adolescente, os pastores pregavam muito sobre a parousia, a vinda de Cristo, o fim do mundo,
né, as últimas coisas, temas escatológicos estavam em alta. E isso que nós estamos vivendo hoje, eu era criança, sentado num banco de madeira na igreja, ouvindo o pastor pregar, e ele dizendo o seguinte: um dia vai acontecer, os governos vão se fortalecer, vão fazer decreto, vão proibir a igreja de se reunir, né? vão concentrar poder e manipular o povo e tal. Mas ele falava assim: a gente não vai estar mais aqui. Ele era um pastor bem idoso, e de fato ele partiu para estar com Jesus. E eu naquela época eu achava que eu também não estaria vendo isso. Hoje eu estou sentado no sofá da minha sala, assistindo o jornal e falando com a minha esposa, dizendo: amor, está acontecendo diante dos nossos olhos. Veja o filme Deixados para Trás e você vai ver. Primeiro é uma demonstração de cuidado, depois é uma sugestão, depois é uma obrigatoriedade, e por final vem a perseguição. Isso que está acontecendo é uma preparação do inferno para o governo do anticristo. Estou falando para você como profeta de Deus nessa noite. Não tenha a mente natural do mundo. Não pense que o problema é a bolsa de valores. Não. O diabo está fazendo um teste. Está funcionando. As pessoas estão aceitando caladas serem controladas pelo governo. Um líder mundial fez uma declaração que nesse tempo o mundo sentiu carência de uma liderança global que pudesse direcionar as nações. Isso aí já é entendeu? Alguma coisa sendo lançada para se estabelecer e as pessoas aceitarem, né, com naturalidade. O secretário da ONU, pode prestar atenção, ele chega lá e diz assim: não há motivo para pavor. Todo mundo, devemos nos preocupar, agora virou pandemia. Olha, veja como esse homem, que ninguém conhece, um pronunciamento dele muda o espírito das pessoas. Irmãos, não fiquem dispersos, não deixe a sua mente embotar. O que está acontecendo é uma situação espiritual. O alvo não são as escolas, o alvo é a igreja. Amanhã, se Deus permitir, eu conseguir o material em qualidade, eu vou passar para as células o filme. É um filme rápido, digo um filme, mas é um documentário rápido, sobre o que aconteceu na África quando o socialismo entrou. A igreja ficou 10 anos sem poder se reunir, 10 anos, prenderam os pastores, confiscaram os bens, e as pessoas não podiam se reunir, não podia ter grupo nenhum. E os irmãos começaram a se reunir em células, a igreja sobreviveu. 10 anos depois o socialismo foi varrido, a democracia foi reestabelecida, a igreja, pastores foram soltos, os que não foram mortos, a igreja voltou a se reunir, e quando eles voltaram a se reunir, sabe o que eles descobriram? Posso estar enganado aqui no número, mas a igreja era 50 vezes maior. A igreja cresceu. Se nós tivermos que nos reunir em célula, a igreja não vai diminuir, nós vamos crescer, irmãos. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Vai ser o momento de Deus provar a sua fé, provar a sua liderança, provar a sua capacidade de crer, de mobilizar, de contagiar outros com o espírito da fé. Olha, está sendo muito difícil para muitas famílias ficar em casa o dia todo. As pessoas estão entediadas. O que você deve fazer como líder? Marca um horário, entra numa live e diz: irmãos, vamos orar agora, para aí um minutinho, não vai atrapalhar ninguém, que as pessoas, a maioria está com tempo sobrando em casa, entendeu? Está com o celular, pega aí, dê a mão à sua família, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma confissão da palavra, marca um horário, às 7 horas da manhã, ou 8 horas, ou meio-dia, ou 18 horas, vamos nos conectar, nós vamos burlar toda a tentativa do diabo de impedir que a fé seja propagada, que a palavra seja pregada, que a igreja ore, que fé seja injetada. E se acontecer, eu estou preparando os irmãos hoje aqui, você que é líder, discipulador, que não está hoje aqui, que está nos ouvindo na sua casa, eu estou conclamando você para ser boca de Deus nesse tempo, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, alguém que vai gerar fé, que vai impactar a vida das pessoas com fé, que vai se levantar. Sua célula hoje pode estar se reunindo com meia dúzia de pessoas, mas seus vizinhos estão com medo, seus familiares estão apavorados, e eles também serão chamados para as células, para que possam ser orados, para que sejam abençoados, e você vai ver o que vai acontecer. Sua célula não vai diminuir, vai crescer, seu discipulado não vai sumir, ele vai multiplicar. Se isso acontecer, eu estou dizendo para você, vai ser desse jeito, e quando voltar, não vai voltar a metade da igreja, vai voltar o dobro.
vai voltar mais gente do que nós liberamos. Mas enquanto isso não acontecer, estamos firmes e inabaláveis na fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, onde você está, aí no seu sofá, na sua sala, se você pode nessa hora, reúna a sua família e vamos orar nessa hora. Você com a sua família aí, dê as mãos os seus filhos ou a sua esposa nesse momento e vamos orar ao Senhor, vamos declarar fé, vamos declarar que há poder no nome do Senhor Jesus. Eu queria que a nossa equipe de louvor ministrasse uma música que fala que há poder no nome de Jesus. Vamos declarar isso, e quando depois que nós declararmos isso, eu quero orar pela sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. Irmãos, olha, toda confusão será desfeita, todo medo será dissipado, todo pânico será exorcizado. Eu declaro fé na sua casa, eu declaro fé na sua família, eu declaro fé no seu coração, eu declaro uma fé contagiosa, o espírito da fé. Lembra, a fé é um espírito, ele é liberado quando você abre a boca e falar. Se você ficar calado, ele está parado, mas se você abrir a boca, ele começa a se manifestar. Libere fé para o encontro com Deus. Essa semana teremos os encontros de jovens da nossa igreja acontecendo normalmente, porque não há restrição para que não aconteçam. Estão restringidas apenas pessoas com sintomas de resfriado, né? E como é no caso de jovem, nós vamos tomar todas as precauções possíveis. Se houver restrição, a gente comunica, mas até que se prove ao contrário, sábado teremos 2 encontros acontecendo aqui na nossa cidade, salvando vidas de jovens, libertando no poder do nome do Senhor Jesus. E eu quero declarar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Oh, aleluia! Ouço cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrar. Eu posso ouvir. Ouço cadeias quebrar. O exército Se levanta, o exército se levanta, se levanta. o exército
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia, Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, declaramos, ó Deus, que nós, a tua igreja, nós, os teus filhos, nós, o teu povo, estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, estamos seguros, estamos guardados. Ó Deus, não tememos, ó Deus, o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Declaramos em nome do Senhor Jesus: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos. Declaramos em nome do Senhor Jesus: assim como o Senhor guardou o teu povo no Egito, das pragas que foram lançadas sobre o Egito, mas não entraram na casa dos hebreus, eu declaro que a nossa casa está guardada pelo sangue do Senhor. Declaro em nome do Senhor Jesus: oh, repreendemos coronavírus, repreendemos infecção, repreendemos febre, repreendemos dor, repreendemos medo, repreendemos pânico, repreendemos pavor, repreendemos instabilidade, repreendemos angústia, ansiedade, depressão, solidão, em nome do Senhor Jesus. Declaramos: a tua igreja é uma voz profética nesta nação. Declaramos que nós, os teus filhos, Senhor, estamos debaixo da tua bênção, e nós vamos contagiar aqueles que estão perto de nós com o espírito da fé. Esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei, crie, por isso falei, crie, por isso falei. Declaro em nome do Senhor Jesus saúde, sanidade, em nome de Jesus sobre o corpo. Declaro em nome do Senhor Jesus que a velhice se renovará como a da águia. Declaramos em nome do Senhor Jesus, ó Deus, corpos saudáveis. Declaramos corpos imunizados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Senhor, oramos pelos empresários, oramos pelos negociantes, oramos pelos comerciantes, oramos pelos profissionais liberais, oramos por aqueles que estão privados das suas atividades econômicas e profissionais. Senhor, em nome de Jesus, entra com a tua provisão, Senhor, muda esse quadro, reveste essa situação, Senhor. Declaramos que a empresa dos teus filhos não vão falir, não vão fechar, vão se fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos o Parnassá, dá-nos a ideia, ativa em nós, Senhor, o espírito da fé e da criatividade, Senhor. Ó Pai, oramos pelas famílias que estão confinadas, pelas mães que estão com seus filhos em casa, Senhor. Ó Deus, precisando de mais mantimento, de mais atividade. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoamos com graça, abençoamos com saúde, abençoamos com paz, abençoamos com alegria, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Liberamos a palavra de suprimento, liberamos a palavra de proteção, liberamos a palavra de graça, liberamos a palavra de milagre, liberamos a palavra de favor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos pelos idosos, aqueles, ó Deus, que estão na faixa de risco, em nome do Senhor Jesus. Guarda as suas vidas, guarda os seus corpos, ó Pai, guarda a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Guarda-os do isolamento, guarda-os da depressão, guarda, Senhor, da solidão, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo se manifeste na vida deles, suprindo-os, ó Pai, a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Abençoamos as nossas células, abençoamos os nossos líderes, abençoamos os nossos discipuladores. Declaramos em nome do Senhor Jesus que as células são a expressão do corpo de Cristo. Declaramos, ó Pai, cada crente um ministro, cada casa uma extensão da igreja. Declaramos que as casas que se abriram, ó Pai, e que se abrem para receber uma célula, estão guardadas pelo Senhor. Declaramos, ó Pai, que mal nenhum chegará a essas casas. Declaramos que a bênção de Obed-Edom estão sobre elas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém. E onde você estiver, receba no nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar,
quebrar, cadeias quebrar. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, com tamanha bênção, diante de tantas palavras negativas que têm nos assolado, o Senhor está começando a lançar luz no nosso coração. Senhor, eu creio que nessa noite o poder do Espírito Santo já levantou muitas pessoas que estavam abatidas. O Espírito da fé se apoderou de muitas pessoas que já estavam entrando em depressão. Eu creio que a partir de hoje o quadro da nossa nação, esse quadro mundial vai começar a mudar. O Espírito da fé vai começar a encher toda essa terra de verdade da palavra do Senhor. Eu creio no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu creio que esse tempo também é um período de teste. Um período de teste para todos nós. Período de teste, alguns de fato nessa questão, assim como foi pregado aqui hoje, só no fato de ter que ficar recluso em casa, já começa a ficar deprimido, já começa a entrar num quadro de depressão. Mas eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo está mudando a sua realidade no nome de Jesus. Mas como igreja também, nós vamos passar por um grande teste. A palavra do Senhor diz no livro de Atos que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais perseguido nós formos, que todo o inferno ouça essa verdade, nós sairemos muito mais fortalecidos e ainda maiores no Senhor. Eu creio no nome de Jesus. Aleluia, amém, meus irmãos? Nessa noite eu queria te desafiar, você que está nos assistindo, seja pelas redes sociais, seja através da transmissão interna aqui da nossa igreja, eu queria te desafiar a também nesse período de teste, a passar dessa fase e falar: Senhor, a nossa igreja será aprovada. Quando tudo isso passar, o nosso espaço de reunião ainda vai ficar pequeno, porque muito maior vai ser o que o Senhor tem para fazer. Eu creio no nome de Jesus. Meu desafio para você nessa noite é esse. Qual o desafio, pastor? Nós seremos aprovados também nessa questão das finanças. Tenho recebido ligação, muitos irmãos que têm seu negócio, falou: pastor, eu até abro, mas não tem ninguém na rua. Pastor, eu estou até no espírito da fé, mas tem muita gente que não está respondendo. O espírito da fé, meu irmão, ele é sem volta. Ele não tem volta. Se você está no espírito da fé, você tem que crer. Ainda assim, o Senhor vai me abençoar.